tanto abuso litúrgico, com macumbeiro no altar, com frades, freis, carmelitas ensinando as pessoas a comungarem em pecado mortal. Olá, meus queridos amigos, salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu me chamo Anderson Reis, eu sou um missionário leigo católico. Graças ao bom Deus, há 16 anos eu venho servindo o Senhor na Santa Igreja Católica com esse ministério itinerante de viagens. A primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é que nós não podemos esquecer que nós estamos em guerra perene contra Satanás, tá? A palavra de Deus vai dizer na carta de São Paulo, no capítulo 6, no versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Então a primeira coisa que Paulo diz, fortaleça-se em Deus, porque é dele que emana a graça, é dele que emana o poder. E ele diz, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Numa tal luta espiritual, com um inimigo tão terrível, tão inteligente, tão forte, o que nós haveremos de fazer nessa nossa sociedade que voltou a ser pagã? Do qual o Papa Paulo VI dizia que a fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus. E que nós estamos contemplando, eu estou fazendo esse vídeo aqui quase numa madrugada, eu acabei de ver o vídeo do pessoal do Centro Dom Bosco, onde o pessoal fazendo a missa afro, que foi proibida em 1982 pela Santa Sé, com tanto abuso litúrgico, com macumbeiro no altar, com frades, freis, carmelitas ensinando as pessoas a comungarem em pecado mortal, com um avanço do inferno contra a Eucaristia. O que podemos fazer nós para combater o bom combate? Para ajudar a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo? Para combater essas ideologias satânicas? Nós temos que entender aquilo que vai dizer São João da Cruz. O demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. E é próprio de um coração que ama querer pelejar pelos interesses do Senhor. Mas que maneira que eu vou fazer isso? Eu quero focar, sobretudo, na questão da vida eucarística. Na semana passada, eu fiz uma pregação sobre o profeta Elias. E até usei o livro do professor Rafael Brudbeck, que está falando também. Indico para vocês, Santo Elias, o Doutor de Israel, um livro pequeno, mas belíssimo. E eu olhava a vida daquele profeta, aquele homem que tinha um amor profundo por Deus, que era consumido pelo zelo da glória de Deus. E logo quando ele profetiza contra aquele rei ímpio, Acabe, esposo de Jezabel, que por causa do pecado, da ofensa que eles estavam cometendo contra Deus, que não haveria chuva nem orvalho, senão quando ele o dissesse, que aquela nação foi estrangulada, porque a palavra do profeta fechou os céus, e que nosso Deus manda-o para as bandas da torrente de Carite, e que ali ele é alimentado pela água que vem do meio da pedra, e um corvo leva para ele pão com carne. No próprio livro, diz que aquilo é uma prefiguração da Eucaristia. Um profeta que teve que lutar com uma idolatria terrível, contra os profetas de Baal, contra uma nação que tinha chegado na apostasia. Nosso Senhor o manda para beber desta água, que é a graça, e a prefiguração da Eucaristia. Nós estamos num momento terrível de idolatria. Ninguém é cego a ponto de não notar os acontecimentos terríveis que ocorreram no Sínodo da Amazônia, com idolatrias, com invocação de Exu, com Pachamama, com invocação de demônios que estavam acontecendo dentro da nossa Santa Igreja em Roma. E aí nós nos perguntamos, qual é o alimento que eu vou ter na minha alma para combater tanta desgraça que tem acontecido na Santa Igreja e no mundo todo? Nem se atreva a querer começar a mexer com isso sem ter uma dependência de Deus pela vida da oração, pela consagração a Nossa Senhora ou pela vida da graça. Porque muitos se motivam intelectualmente por quererem fazer guerra. E aí o cara vai estudar bastante, ele tem muito conhecimento, ele tem retórica, ele sabe falar, e ele vai para encrenca no mundo político, ele quer usar o seu discurso de poder,
Mas às vezes as pessoas estão indo para esse embate, mas o infeliz vive num pecado mortal desgraçado. E esse tipo de comportamento, ele faz o quê? Ele alegra o demônio. Porque Santa Teresa d'Ávila vai dizer que aquele que trabalha para Deus em pecado, a sua intenção não é glorificar a Deus, mas dar prazer ao demônio. E tem tantas pessoas que são aquelas pessoas ativistas, que gostam de falar, gostam de gritar, mas não têm vida interior. Esquecem daquela belíssima palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Esquece aquela palavra de Jeremias 48:10, maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor, que não busca na Sagrada Escritura, que não tem aquela vida interior a ponto de conseguir amar a nosso Senhor fervorosamente pela prática da oração, que não tem uma vida boa de comunhão. E como que vai conseguir enfrentar Satanás, enfrentar as ideologias e todas essas coisas infernais que estão ocorrendo? E aí a gente tem o grande Santo Afonso Maria de Ligório para nos ensinar algumas coisas aqui. Esse daqui é um livro que eu editei pela minha editora, aproveitar também para poder divulgar a Editora Imaculada, Escola de Perfeição Cristã. E o Santo Afonso vai dizer assim, ó, o efeito principal do Santíssimo Sacramento do altar consiste nisso, que alimenta a alma que o recebe, lhe dá uma grande força para atender à perfeição e resistir aos inimigos que trabalham na sua perdição. Então é isso que o nosso Senhor pede. São Mateus 5,48. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E aí, nesta vida de consumir com frequência o Santíssimo Sacramento, de crescer no amor, a alma vai ficando de tal maneira fortalecida. Aí vai dizer São João da Cruz, o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. E é isso que vai dar poder para nós nos unirmos ao Senhor para enfrentar todo esse inferno. Só que, será que as pessoas que estão indo para essa luta, elas querem fazer isso realmente? Quantas vigílias diante do Santíssimo Sacramento são feitas hoje? Quantos rosários são rezados? Quantos militantes católicos que gostam de falar de política, que estão lá fazendo seus discursos, passam tempos diante do Santíssimo Sacramento? Vão na sua paróquia para adorar Jesus? Quando eles forem para o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão ser reconhecidos como lutadores que foram diante do altar, que foram no sacrário, que comungaram com amor, que foram almas eucarísticas ou simplesmente pessoas que discursaram somente. E aí nós temos um bom exemplo, que é de São João Maria Vianney, que quando ele foi naquela cidade da França chamada Ars, que estava dominada pela apostasia, pelo paganismo, e ele chega para um rapaz e fala, onde é o caminho de Ars? E o menino responde o quê? Em Ars não há nada para se fazer. E aí ele fala, não, significa que temos muito a fazer. E quando ele chega lá, qual que era a situação da paróquia? Abandonada, não tinha fiéis, as pessoas não iam para a igreja. E quem que era São João Maria Vianney? Um sacerdote que não era meio iletrado, sem muita cultura. Mas ele começava a adorar Jesus às 2 horas da manhã. Celebrava a missa cedo. Ficava longo tempo em ação de graça. Rezava o seu rosário. E de maneira cotidiana ele oferecia a sua vida em adoração a nosso Senhor Jesus Cristo. Só que um sacerdote que tinha uma vida de união tão forte com Deus como ele tinha, o que aconteceu? Os méritos deles foram trazendo almas para a igreja. E quando ele pregava, o sermão dava resultado, porque ele falava com fogo. Santo Éfrem vai dizer que quando nós comungamos Jesus, nós comungamos fogo. E a palavra daquele padre, ela não simplesmente mexia com a inteligência da pessoa, ela movia as vontades. E é isso o que dá resultado. A história da igreja mostra São Pedro Julião Eymard, a história da igreja mostra São João Maria Vianney, mostra o nosso grande Padre Pio, que são exemplos que sem a centralidade da vida eucarística, sem uma vida de oração, que força que vai ter o nosso apostolado? Porque nós estamos lutando com o demônio. Eu mostrei aqui para você no início da Sagrada Escritura. E não dá para você mandar Satanás embora com um discurso bonito. Tem que unir isso com a vida interior. E foi justamente isso que Dom Chotar, no livro A Alma de Todo Apostolado, sempre criticou. A heresia das obras. Até que São Bernardo chegou para o Papa da época e falou, pare com essas ocupações malditas, porque você faz coisa, faz coisa, faz coisa, faz coisa. E o que São Bernardo dizia? Que Deus ele não precisa de canal de graça.
precisa de reservatório, a alma tem que estar sempre cheia, e que a prioridade dela seja o Evangelho de São Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será dado em acréscimo. Aonde que é o reino de Deus? O reino de Deus, vai dizer nosso Senhor, está dentro de vós, é a vida interior, é a união com Deus, que é para buscar em primeiro lugar. Porque ai daqueles que querem fazer um trabalho de apostolado sem beber da fonte do Cordeiro, da água viva do Cordeiro. E Santo Afonso vai dizer isso. E ele continua dizendo aqui, ó: se alguém de vós não se sente mais tão fortemente assaltado, ou então só raras vezes pela ira, pela inveja, pela luxúria ou outro qualquer vício, renda graças ao corpo e ao sangue do Senhor, porque é a virtude do sacramento que opera em vós, vai dizer São Bernardo de Claraval. Você percebe que era uma coisa assim, fácil de cair em pecados veniais, cair nos pecados mortais, sempre confessando os mesmos pecados, confissões sacrílegas, parece que não tinha um temor, o exame de consciência fazia, mas assim, não tinha aquela vontade de mudar. Aí você percebe que algo diferente começa a acontecer. Você tem mais domínio próprio, você é mais manso, você começa a praticar mais a virtude da humildade, você resiste mais ao pecado, os seus defeitos dominantes eles começam a ser crucificados, começam a perder força, mas o que está acontecendo? É São Bernardo que vai dizer. É a força da atuação do sacramento. E é assim que você vai poder ser um bom apóstolo, em primeiro lugar na sua casa, como um bom homem, como uma boa mulher, no seu campo de trabalho, e aí sim o seu apostolado vai ter eficácia, você vai poder influenciar, você vai poder fazer o bem. Por quê? Porque você está unido a nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Você vai buscar, você tem uma reta intenção, você entendeu pelo seu exame de consciência e pelo autoconhecimento que você, que eu, nós não somos nada sem a graça de Deus. E o que Santo Tomás de Aquino vai dizer? Como que a graça é aumentada em nós? Pela oração e pelos sacramentos. Agora tem uma frase do grande apóstolo da Eucaristia, São Pedro Julião Eymard, que na verdade eu acho que é um dos maiores da Santa Igreja que viveu essa questão de amor a Nosso Senhor na Eucaristia. Ele dizia: o reino de Satanás avança na medida em que a fé na Eucaristia é diminuída. Agora, olhando para o seu apostolado, quando você vai na Santa Missa, você faz um exercício de recolhimento antes? Você já viu o que as pessoas perguntavam para o Padre Pio e as respostas que ele dava? Padre Pio, como se deve participar da Santa Missa? Como as mulheres piedosas e São João Evangelista participou da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Como você acha que estava o coração deles, o recolhimento, o amor? As pessoas são agitadas, tá entrando na igreja falando no celular, dependência de internet a todo momento. Aí você está lá no sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo banhado por uma graça, recebendo verdadeiramente o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem a hora da sua união com Ele, a hora da Santa Comunhão. Quantas pessoas que desgraçadamente têm comungado em pecado mortal, cometem sacrilégios terríveis. Essa alma aí, meu Deus do céu, não tem nem o que falar dela. Mas o problema é a pessoa que ela quer fazer apostolado, que ela está contra as ideologias, ela quer fazer o mal, e ela vai e não se prepara, ela comunga de uma maneira tíbia. E aí sabe o que acontece? Os efeitos da Eucaristia, eles não ocorrem. Porque nosso Senhor Jesus Cristo disse a Santa Margarida Maria Alacoque: quando uma alma tíbia me comunga, é como se eu estivesse derramando meu sangue sobre um cadáver. Não tem efeito nenhum. Você imagina isso? Quantos católicos que não vão na missa diária, não vão na missa dominical? Aí a gente é obrigado a escutar a belíssima frase de Santa Teresa d'Ávila: basta uma comunhão para sermos santos. E por que não somos? Aí o bem-aventurado José Alamano vai dizer: o defeito não está no alimento, mas em quem o comunga. E que tipo de defeito que é esse? Presta bem atenção numa coisa que eu vou dizer aqui para vocês agora. São Pedro Julião Eymard, ele perguntava: o que é mais importante, a oração ou a Eucaristia? E pasme, quando eu li isso eu falei: nossa, meu Deus, eu nunca responderia dessa maneira. São Pedro Julião Eymard respondeu: a oração. Porque se a pessoa não for uma alma orante, ela nunca vai entender a Eucaristia. E aí eu fui para aquela passagem da Sagrada Escritura do livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 5, quando ele vai dizer: os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. Aquela oração, ela vai te dando a comunicação da graça na sua inteligência.
E você vai meditando os bons livros sobre a Eucaristia. Você vai buscando coisas sobre isso. Isso daí vai crescendo interesse no seu coração. E quando você for receber Jesus, você rezou, você se preparou. Aquele Cristo entra e você recebe ele com tanto amor no seu coração, com tanta gratidão a Deus. E aí quando você volta para o seu local de assento na igreja, você se ajoelha, você fica sentado, eu fico imaginando a beleza dos santos nesse momento da ação de graças, como Santa Gema. Amor, quanto tempo eu já tô falando aqui? A minha esposa que tá gravando eu aqui. Só pra mim ficar com 15 minutos. 15 minutos, obrigado. Aí a Santa Gema Galgani se abraçava a si mesmo e dizia assim: obrigado, amor. Que beleza, né, gente? Trabalhar com a esposa aqui, ó. Maravilha. Santa Gema Galgani abraçava ela mesma e dizia assim: Jesus, agora você é só meu. Imagina que coisa bonita. Ação de graças. Por exemplo, vocês mesmos que são do ISPA, do Instituto São Pedro de Alcântara, ele pegava tanto fogo que ele pulava num lago gelado na Europa, aquele frio, e o lago ficava quente, em virtude do fogo que ele pegava no coração dele, aquele amor. Aí você vê, por exemplo, um São Luís Maria Grião de Montfort dizendo que ele não trocaria 1 hora de céu por meia hora de ação de graça, porque no céu, segundo dizia ele, nós não poderemos comungar. Aí você vai nas missas hoje. Missa de macumba pode ter. Essas nojeiras infernal que vem entrando dentro da igreja. Aí você vai numa missa, você vê os católicos depois da bênção final. Não faz ação de graça. Começa a conversar com as pessoas que estão do lado. Uma dispersão. Por que isso daí acontece? Porque não entenderam o que São Pedro Julião Eymard diz. Que é mais importante a oração do que a Eucaristia. Porque essa pessoa, ela está comungando, como dizia Santo Tomás, fisicamente. Entrou Jesus nos lábios dela. Mas ela não comunga espiritualmente. Ela não aproveitou os efeitos da Eucaristia. E aí você que está querendo fazer apostolado, você vê a luta bonita da igreja no México, os cristeiros que lutavam, que davam a vida, que iam para cima, que defendia a igreja contra a maçonaria, que defendia a igreja contra o comunismo. Que bonito. Bebendo do santo sacrifício, se inebriando com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegando diante de Jesus: Senhor, quem sou eu sem a dependência da vossa graça? Quem sou eu sem a dependência do vosso amor, Senhor? Como eu farei esse apostolado? Como eu lutarei? Só que aí tem um monte de lugares. Assim, ó, se tem palestra, vai um palestrante famoso, lota. Quantas vezes que eu já fui pregar em eventos, por tantos cantos, que a gente vê que a capela é o lugar menos visitado. Nosso Senhor é verdadeiramente o pobre da igreja, aquele que é o abandonado, aquele que é rejeitado. E aí, como que eu quero ter um resultado? Não, não dá. E aí, ó, sobre a sua vida. Isso daqui vem mais um peso de responsabilidade. A quem muito se deu, muito será cobrado. Essa verdade vai entrar na sua inteligência, ela não sai mais. E o que o Nosso Senhor espera de você? Fruto. Porque se você está vendo esse vídeo, Nosso Senhor o convoca para pelejar pelos interesses dele. Porque o tempo difícil que a nossa Santa Igreja passa. E aí São Paulo vai dizer, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, não vos conformeis com este mundo. A gente tem que ficar indignado com esse tipo de situação e pensar, bom, no meu campo, na minha situação de vida, no meu estado de vida, eu preciso fazer algo. Mas é a partir disso. É a partir disso. Que bonito. Que é o amor que os santos da nossa igreja tinham por nosso Senhor Jesus Cristo. São Felipe Neri estava lá, deitado, chorando. Ele queria comungar. Aí deram para ele uma hóstia consagrada, sem ser consagrada. Ele falava: aqui não está o meu amor, eu quero o meu amor. São Felipe Neri, ele teve a ciência de compreender que foram dar uma hóstia para ele sem consagrar, e de tal maneira era a intimidade daquele santo com o nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, que pela graça ele conseguiu identificar que Jesus não estava ali. E ele falava assim: eu quero o meu amor, eu quero comungar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. O demônio detesta isso.
Eu fico imaginando Santa Gema Galgani, aquela alma puríssima, elevadíssima em graça, quando estava indo para a igreja para comungar, o demônio aparecia em forma de cachorro e jogava Santa Gema na lama fedida, podre, para ela ter vergonha de se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque segundo o exorcismo do diretor espiritual dela, o bem-aventurado, agora bom, eu esqueci o nome, na minha cabeça está o de Santa Catarina de Sena, o Raimundo de Capo, acho que alguma coisa germano, alguma coisa assim. O demônio disse, enquanto Gema viver, o nosso interesse único aqui no inferno é destruir com ela. E aí, para destruir com ela, ele queria privá-la da comunhão. Batia no Padre Pio para privar o Padre Pio da comunhão. Por quê? Porque eles sabem, Satanás sabe, porque é extremamente inteligente, que quando um santo tem a graça de descobrir a necessidade que ele tem de buscar a Eucaristia, que ele vai se tornando uma alma eucarística, que ele vai dependendo cada vez mais de Jesus, que ele quer comungar cada vez mais, o reino dele vai ficando cada vez mais destronado, mais destruído, porque a força do amor que opera em nós pela graça da comunhão frequente é uma coisa maravilhosa. É o coração de Jesus que vai vindo dentro do nosso coração. É o amor de Jesus que vai tomando o nosso coração e os interesses de Deus. Ele vai tomando força da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa sensibilidade, e aí sim, verdadeiramente, há um desejo de lutar para a glória de Deus. Eu vou ter uma coisa super importante que Santo Afonso fala muito sobre isso, sobre a questão da reta intenção. Esse apostolado que eu faço é para a glória de Deus. É para a exaltação do Cristo Rei. Porque a Sagrada Escritura vai dizer no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, eu sou o Senhor Deus e a ninguém cederei a minha glória. E as almas eucarísticas, elas são como São João Batista, que ele cresça e eu diminua. Eu preciso te buscar, Jesus. Eu preciso estar na graça, comungando frequentemente para poder fazer bem este apostolado. Diante de tudo isso que você está escutando nessa breve aula, faça um exame de consciência. Se tranca no seu quarto, reveja a sua vida. Não sei se você já foi uma pessoa que teve mais fervor na sua vida espiritual, se você já foi mais eucarístico, se você já teve mais intimidade, e se hoje não está tendo, provavelmente você precisa confessar muito bem. É uma situação, logicamente, de pecado venial ou pecado mortal, mas tem uma palavra aqui que é muito bonita, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, que São Paulo vai dizer, por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Então reaviva. Reaviva a chama do dom de Deus. Pensa lá no seu primeiro amor. Tem uma outra passagem aqui também que eu acho ela muito bonita. Tomara que eu não erre aqui. Tá aí, se eu não soubesse, me ajuda. Conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente, mas como é morno, nem frio nem crente, eu vou te vomitar. Aí vai dizer aqui, ó, pois diz, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. Nosso Senhor fala, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Continua o texto, aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo para ficares rico, roupas alvas para te revestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos de modo que possa ver claro. E aí nosso Senhor vai dizer aqui, ó, eu repreendo e castigo aquele que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Arrepende-te, volta às primeiras obras. Se arrepende, Senhor, eu já fui mais eucarístico, eu já tive mais amor, Senhor, eu já fui mais puro, já tive mais reta intenção, já fui mais firme, já fui mais disciplinado na minha vida de oração, já tive uma consagração mais firme com Nossa Senhora, mas aí aconteceu que eu quero só ler livros. Não se esqueça do que Padre Pio dizia. Né? Nos livros nós procuramos a Deus, na oração nós encontramos. Surgiu um momento importante na Igreja Católica. Uma vida intelectual, é tudo quanto é editora brotando de tudo quanto é canto. Eu tenho a minha editora Imaculada, tem tantas outras. Vocês vão lendo, mas Santo Afonso dizia, quem mais lê do que reza, não busca a Deus, mas a si próprio. Do que adianta eu ler tanto, mas eu não colocar em prática? Tiago 1,22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, sede cumpridores daquilo que está sendo proposto, e não mero especulador. Pessoa curiosa, que quer saber, porque eu conheço um monte de gente que sabe um monte, na hora do debate humilha todo mundo, parece que não tem um pingo de caridade. Do que vai valer isso daí? Do que vai valer isso daí? Vai na missa, faz uma comunhão fria, tíbia, não recebe graça nenhuma. Vai lá, Senhor, obrigado, tal, que eu não sei o que lá. Que ridículo isso.
fazer isso com o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem com tanto amor, querendo entrar no nosso coração para ser amado, para ser adorado, para fazer jorrar graças em nós, tantas almas frias com o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa estar fortificado para viver bem na nossa família, no nosso trabalho e no combate àquilo que o nosso Senhor chamou. É ideologia de gênero, é tantas... Bom, vocês sabem disso. O que nós enfrentamos. E teve uma coisa aqui que eu li antes de vir aqui. Thaís, quanto tempo tá aí, amor? Vai dizer aqui o São João Fischer. Em 1526, São João Fischer, bispo e mártir, dava voz a esta verdade. Quando se observava com atenção os períodos de florescimento espiritual da igreja, os tempos de degeneração e as diversas reformas que se foram alternando uma após a outra, comprova-se o seguinte: a causa da degeneração na igreja é quase sempre imputável às negligências e os abusos para com o Santíssimo Sacramento do altar. Já por outro lado também se pode observar o seguinte: os tempos de autêntica reforma e de florescimento na vida da igreja sempre deram lugar a uma terna devoção por este sacramento. Aqui, ó, o tempo de degeneração, abuso, distanciamento do Senhor. Gente, qual que é a dificuldade, meu Deus, hoje em dia a gente tem? A gente vai numa igreja, vai receber uma comunhão de joelhos. Sabe o que parece que nós estamos falando? Um crime, uma coisa assim estrondosa. Entendeu? Tem igreja que você tá lá fazendo ação legal, vambora, tá fechando. Nem isso mais a gente às vezes parece ter o direito de fazer. Sabe? Então quer dizer, a gente vai ver nessa degeneração. Eu fiquei horrorizado. Tava vendo lá o vídeo do pessoal do Centro Dom Bosco. O cara tomou um tapa na cara, que ficou uma marca aqui. Eu conheço aquele menino tão bacana, católico, que luta pela fé. O Jonathan sendo agredido fisicamente, sendo chamado de fascistas e não sei o que lá e tal. Só foram querer fazer uma reparação. E dizer assim: a igreja não permite isso que vocês estão fazendo. Mas apanharam por querer serem católicos. Né? Eu faço votos que esse vídeo do Centro Dom Bosco se esparrame, que o centro cresça, que eles ficam mais conhecidos, porque é bom quando acontece essas coisas assim, né? Sai o sangue, então oferece o sangue a nosso Senhor Jesus Cristo e faz florescer a obra de defesa da fé, porque é insuportável o tempo em que vivemos. É por isso que tantos jovens estão buscando cada vez mais a missa tridentina, porque pelo menos ali se tem amor, evita abuso litúrgicos, tem uma boa homilia, se confessa. As pessoas procuram viver vida de piedade, porque é insuportável. A gente cada vez mais está sendo privado de poder adorar nosso Senhor Jesus Cristo. É uma força tenebrosa da maçonaria, do comunismo, né, desse pessoal da teologia da libertação. Olha, São Pio X já dizia há muitos anos atrás, né, que os golpes, quando são dados por dentro, são mais... Eu não vou lembrar bem a palavra dele, vocês me perdoem, mas são mais terríveis. Né? E sendo que vivemos numa situação como essa, como não buscá-lo? Como não intensificar? E claro, para isso, eu aconselho você a rezar o rosário diário. Uma devoção firme, terna à Nossa Senhora. Porque São Pedro Julião Eymard vai dizer que após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora não subiu com ele para o céu. Isso daí vai dizer São Pedro Julião, porque a Nossa Senhora tinha a tarefa de ensinar os discípulos de Nosso Senhor a adorarem o Santíssimo Sacramento na Eucaristia. Isso não é bonito demais? E aí ele tem o título, é bonito, amor? Tem o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Vamos pedir a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento que interceda por nós, que nos conceda essa graça de podermos ter uma alma eucarística e de fortalecido no banquete do Cordeiro, né? Na recepção frequente do sacramento da comunhão, e para isso, né, claro, sempre com frequência também ao sacramento da confissão, procurando a confissão frequente. Comungar Nosso Senhor cada vez mais com uma pureza mais elevada. Pedir a Nossa Senhora, né, eu sou escravo de Maria há 15 anos, todas as vezes que eu vou fazer a minha comunhão, eu sempre peço Nossa Senhora, me dê a graça de comungar cada vez mais, empresta, mãe, o seu coração para que eu possa comungar. Isso daí não é uma linguagem de pessoa melosa, isso daí é o que está no tratado. Né? Então quer dizer, mãe, o seu coração amou mais Jesus que todos os santos e anjos juntos. Empresta-me o seu coração, Santíssima Virgem, para que eu possa fazer uma boa comunhão,
para que eu possa dar dignidade a nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu possa amá-lo com fervor intenso, e poder defender a causa de Cristo, a causa da igreja, como foram os grandes cristeiros. E eu acho que vai ter pessoa que vai falar muito bem disso nesses vídeos. Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, a gente está gravando esse vídeo aqui na madrugada, muito tarde mesmo. Eu faço votos que isso que a gente tenha falado para vocês sirva de alguma maneira para que você aumente seu fervor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho também, o meu Instagram é Anderson Pregador. A gente tem o YouTube, que é Anderson Reis Oficial. Semanalmente eu tenho postado conteúdos. E o nosso site, da nossa editora, que assim, eu tenho bons livros eucarísticos, como a Alma Eucarística, Excelência da Santa Missa, o Comungai Bem, o Escola de Perfeição, o Sagrado Coração. E isso daí eu coloco para conhecimento de vocês, que são as fontes, né, na verdade, nas mídias sociais onde a gente faz o nosso apostolado. E rogo a Deus que Nossa Senhora te abençoe generosamente para que você tenha uma alma eucarística e glorifique o Senhor em toda a comunhão que você fizer e na sua vida cotidiana, sendo um exemplo do amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, fica para você um abraço e que você siga firme naquilo que nosso Senhor tem pedido para você. Deus te abençoe. Salve Maria.